Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E para o vídeo de hoje, vamos continuar falando sobre APIs. Na verdade, vamos reutilizar o código que criamos na aula passada, onde a gente criou uma API de tarefas. Então, se você não viu o vídeo anterior e não criou essa API de tarefas junto comigo, volta lá, assiste o vídeo, termina a API, testa, deixa tudo certinho e aí volta para cá, porque hoje nós vamos aplicar várias melhorias no código, na estrutura e alguns outros detalhes que eu quero mostrar para vocês. Se você é novo no canal, ainda não é inscrito, se inscreve aí, clica no botão de inscrever-se, deixa o like, deixa algum comentário, alguma sugestão de vídeo. Eu gosto de ver, de interagir com vocês. Se você tem alguma sugestão de vídeo, deixa aqui nos comentários que eu leio todos os comentários de vocês. E sem mais enrolação, bora pro vídeo, vamos programar. Então vamos lá, vamos começar a aplicar as melhorias na nossa API. A primeira coisa que eu quero conversar com vocês é a parte de estrutura que nós criamos a API lá no primeiro vídeo. Criamos aqui várias pastinhas, controllers, DTOs, models, serviços, mas tudo ficou praticamente fixado dentro da API, que é o projeto API que nós criamos. Para um projeto simples, não tem problema. Se for só um projeto que salva tarefas, atualiza e remove, não tem problema. Se a gente aplicar arquitetura em camadas, que é o que eu vou estar dando aqui como exemplo de primeira melhoria, acaba ficando muito complexo, o projeto e não precisa disso porque é um projeto simples. Então, em alguns casos, ok, a gente criar somente uma API e deixar tudo dentro dela. Mas aqui eu quero dar um exemplo que pode ser que esse projeto cresça. Por exemplo, o nosso projeto de tarefas, que é a nossa API. No futuro próximo, vamos dizer que vai ter várias novas funcionalidades. Além de tarefa, vão ter cadastro de usuários, cadastro de empregados, inúmeros cadastros, vamos dizer assim, e inúmeras lógicas dentro da API. A arquitetura deixando tudo dentro da API, isso acaba causando um acoplamento, o que depois fica difícil para testar. Então, até eu nunca comentei sobre testes aqui no canal, mas para realizar testes não é a melhor forma. Tudo fica dentro da API, então se a gente precisar mudar qualquer coisa, a gente tem sempre que mexer na API. E aí, mexeu num negocinho, estraga outros, então fica tudo centralizado, acaba é, dificultando a manutenção do código. Então, para que isso não aconteça, eu quero dar um exemplo aqui de arquitetura em camadas. Então, eu vou criar aqui, vou vir aqui na solução, adicionar, novo projeto. E quando falamos em arquitetura em camadas, nós criamos as camadas, né? As camadas são os projetos. A gente cria a partir desse projeto aqui, biblioteca de classes. O nome do projeto é API exemplo, que é o nome da solução que nós temos, ponto. Depois do ponto a gente coloca o nome da camada. A primeira camada que nós vamos criar é as entities, que são as entidades, onde vão ficar todas as nossas models, que no caso hoje é tarefa, mas como eu disse, no futuro próximo nós podemos ter várias models. Então, sempre que a gente for criar alguma classe, alguma entidade, a gente vai colocar aqui dentro de API exemplo.entities. A gente vai usar o .NET 7, que é o que nós estamos usando na API, e criamos. Ó, perceba que agora aparece aqui, ó, como outro projeto. API exemplo.entities. Vem essa classe aqui, padrão, a gente clica com o botão direito, exclui ela. E aí, como que a gente vai passar a tarefa que está aqui dentro, né, de models, aqui para dentro de entities? Simples. Nós vamos vir aqui com o botão direito, adicionar classe, e ela vai se chamar tarefa, como a nossa que nós já criamos. Aqui o meu Visual Studio ele vem configurado para criar como interno, a gente coloca public. E nós vamos lá na tarefa, aqui ó, public, e vamos copiar tudo, ó, que é o código que nós já temos. Ctrl C. A única coisa que não vamos copiar é o namespace, porque o namespace é onde ela se encontra. Hoje ela está em API exemplo.models. Não, a gente não vai ter mais ela ali. A gente vai deixar ela em API exemplo.entities, que é aqui onde nós estamos. Ctrl V.
E pronto. Agora a gente tem a classe aqui. Ó, esses using, tá vendo que eles estão apagadinhos? É porque não está sendo usado em nenhum lugar. Normalmente, quando precisamos utilizar algum deles, eles são importados. Como eu disse na aula passada, a gente dá um contraponto e aí importa. Aqui a gente não está usando nada, então a gente pode excluir tudo. Deixa aqui no início. E pronto. Temos aqui a nossa entidade, que é tarefa. E agora aqui na API, o que nós vamos fazer? Vamos excluir essa pasta aqui. Clica nela, delete, clica no delete do teclado e dá um OK. Pronto. Beleza, agora a nossa tarefa ela está na camada de entidades, que é a camada responsável somente por ter essas classes. Mas ok, vamos vir aqui ó, em compilação e vamos recompilar a solução. Você vai perceber que vai dar erro. Ó, um falhou. Por quê? Ó, vários erros. Se você vier aqui e clicar em um, você vai perceber, ó, ele está tentando importar API exemplo.models, mas a gente excluiu isso, a gente não tem mais. Então nós vamos tirar. E aqui? Aqui ele está tentando obter a tarefa, a classe, né? Porque ele vai retornar um IEnumerable, que é o que eu comentei na aula passada, que é uma classe de tarefa. Mas cadê tarefa? Antes ele conhecia a tarefa da API, que estava na pasta models. A gente não tem mais ela. Então a gente vai vir aqui, colocar o mouse em cima, Ctrl ponto, e aí ele vai dizer aqui, ó, adicione a referência a API exemplo.entities, que é o projeto responsável pelas entidades e que está a nossa classe tarefa agora. Clicamos aqui e pronto. Agora ele importou aqui, ó, API exemplo.entities. Se a gente der Ctrl do teclado e F12, ó, ele vai para lá, aqui dentro de entities. Ok, agora vamos arrumar esses outros erros. Aqui a gente vai tirar o models, que também não tem mais, e vai dar um contraponto aqui em cima de tarefas, e agora ele não vai pedir para adicionar a referência do projeto. Agora ele já conhece esse projeto que nós criamos, essa camada de entidades. Ele só vai dizer se eu quero usar a tarefa que está lá, o entities. Quero. Pronto, ó, já parou de dar erro aqui, ele já entendeu. Esses eram os últimos erros. Se a gente vier aqui agora em compilação e recompilar para ver se tem algum erro, não tem nada. Beleza, já criamos a primeira camada que é responsável pelas entidades. Agora, a gente vai criar uma outra camada aqui. Adicionar novo projeto. Aqui, ó, ele já projeto 600, ó, biblioteca de classes, próximo. Nome do projeto. Esse aqui vai ser API exemplo ponto application. Não, melhor, service. Pode ser chamada de application, mas também pode ser chamada de service. Nesse caso aqui, eu vou optar por colocar services, que é a parte de serviço, que no caso é onde vai estar a nossa lógica, as nossas regras de negócio, né? A parte de lógica e de validar as informações. Então, API exemplo.service. Usando o .NET 7, viemos aqui em class 1, excluímos, ok. O que nós vamos ter aqui na Services, que é a camada de serviços? O que nós temos aqui em serviços dentro de API. Nós vamos transferir para cá. E como a gente faz isso? Botão direito, adicionar nova classe, que vai se chamar tarefa service. Como a gente está aplicando várias melhorias, vamos usar tudo em inglês, para a gente não ter duas linguagens. Como se fosse, como eu disse, realmente um projeto que a gente está desenvolvendo dentro de uma empresa, seguindo boas práticas e seguindo tudo que a empresa impõe quando você vai programar. Então, vamos dizer que aqui a gente vai usar somente inglês. Então, é tarefa service. Adicionar internal class, como eu disse, a gente vai usar public. Ó, uma dica para vocês. Se você segurar Ctrl K E, opa, Ctrl K E, aqui não está configurado. Então esquece. Mas depois na próxima aula eu ensino para vocês como configurar alguns atalhos. Mas é para excluir tudo que tem aqui. Então a gente exclui aqui. Ctrl K e exclui normalmente, mas esse Visual Studio aqui não está configurado. Então vamos excluir na mão mesmo.
API exemplo.service, tarefa service. E aí, o que que a gente vai colocar aqui dentro? O que a gente tem aqui na nossa tarefa serviços. Ctrl, ó, a partir daqui, ó, public read only, a gente vai copiar até essas chaves do remove, a última chave aqui que fecha o remove. Ctrl C e vamos dar um Ctrl V aqui dentro. Beleza. Perceba que aqui ele também está reclamando de tarefa, porque ele não conhece a camada de entidade onde ficam as tarefas. Então a gente vai vir aqui, clicar em cima, Ctrl ponto, e aqui a gente vai ter que adicionar a referência, porque é um projeto novo e ele não conhece o projeto de entidades. Adicionamos a referência, agora sim ele conhece tarefa e ele sabe qual que é a classe de tarefa. Ok, criamos aqui agora a nossa camada de serviços. Por último, a gente vai criar uma camada aqui nova que a gente não tinha na API. Ela ainda não vai ser realmente usada porque nós não estamos usando banco de dados e não vou conseguir trazer isso hoje nesse vídeo, mas no próximo vídeo a gente vai conectar a nossa API a um banco de dados. E aí, quando a gente fala em conexão com o banco de dados, em conversar com o banco de dados, nós falamos na camada de, peraí, biblioteca de classe, mesma coisa que a gente já fez, API exemplo.repository, que é o repositório que cuida da parte de dados. Pode ser também infraestrutura, aí pode ser outros nomes, mas eu gosto de usar repository. Próximo, criamos ele aqui. Nós vamos ter dentro dele uma classe, deixa eu adicionar classe. Não vai ser tarefa. Como nós estamos usando tudo em inglês, então vai ser task repository. Task de tarefa repository. Mudamos aqui para public e não vamos mexer nela ainda por enquanto. Vamos ajustar aqui a service primeiro, que aqui renomear é task. Clique em sim. É só clicar com o botão direito, renomear e você consegue fazer o ajuste. Aqui não é tarefa, a gente renomeia, é task. E aí vai dar erro. Não, não sei, acho que não vai dar erro, deixa eu buildar aqui. Não, ele já, quando a gente clica em sim ali, ele já ajusta em todos os lugares que usam tarefa, vira task. Ok, estamos deixando aqui tudo em inglês. Essa classe de serviço não existe mais, a gente clica em cima dela, dá um delete, porque agora nós vamos usar a camada de serviço para fazer essa parte de controle, de validação. E aí, se a gente vier agora em compilar, a solução vai dar erro. Ó, ele está tentando pegar aqui serviços, mas serviço não existe mais. Então a gente exclui, clica em cima de tarefa serviços, que não é mais tarefa serviços, nós vamos colocar task services e damos um contraponto. Ó, adicionar referência API exemplo.service. Isso mesmo que a gente quer. Pronto, agora ele entendeu e acredito, deixa eu ver se tem mais algum erro. Tem. Aqui na controller da API, a gente exclui os serviços. Aqui vira task services. Task services. Control ponto. Peraí. Aqui também precisa mudar. Task services. Tira isso aqui. Aí a gente control ponto e usem API exemplo service. Pronto. Aqui ele não deixou. Ah, tá. Ele tá usando entities ponto. Deixa eu voltar aqui para só task, porque não precisa usar o entities antes. Ele tá usando um caminho, né? Entities ponto task. Não precisa. Ah, mas ele tá dando erro porque aqui dentro, ó, entities task, a gente mudou. Ah, não, ele já mudou. Pera aí. Deixa eu ver o que que ele tá reclamando. Ah, ok. Isso aqui é legal falar para vocês. Não dá para a gente usar task. Por quê? Porque task é um nome reservado dentro do
do C Sharp. Então, quando a gente usa task como nome da entidade, ele não entende que é essa task aqui, ó, que está dentro de entidades, da nossa camada de entidades. E aí, como que a gente resolve isso? A gente precisa realmente usar entities, ponto. Porque ele usa o caminho daí, ó, entities, que é a nossa camada, ponto task. Aí ele sabe que essa task que eu tô falando é a task que eu criei, a minha entidade. Então é só onde tiver somente task, você usa entities, ponto. Aqui, igual tava. Eu achei que não ia precisar, mas vai precisar sim. Pronto. Ah, não, aqui também precisa. Beleza. Agora sim, se a gente vier aqui em compilar, tudo certo. Ok. E aí nós temos aqui as camadas que normalmente são usadas em um projeto quando nós estamos desenvolvendo um projeto dentro de uma empresa. Eu já trabalhei em vários projetos e várias vezes essas foram as camadas usadas. A API, que tem a controller, as entidades, onde ficam os módulos, né, que a gente criou, repository, que conversa com o banco de dados, a gente ainda não implementou, mas a gente vai usar, e a classe de serviço, que é onde fica a lógica, as regras de negócios. Pronto. Dessa forma, a gente já tem aqui uma arquitetura em camadas. Agora nós vamos para a segunda melhoria. A segunda melhoria, ela é usar interfaces. Por quê? Deixa eu criar uma interface aqui para mostrar para vocês o que é e explicar também para vocês entenderem. Nós vamos vir aqui em API exemplo.service, clicar com o botão direito, adicionar e nós vamos vir em classe. Mas nós não vamos criar uma classe, ó. A gente vai clicar em interface. E aí nós usamos assim, I maiúsculo de interfaces e colocamos referente a qual classe nós vamos criar essa interface. É task service. Ok. Mas para não ficar aqui solto junto com a classe de task service, nós vamos vir aqui adicionar nova pasta, interfaces, e vamos colocar essa interface. É só segurar apertado e jogar dentro de interface. Só dá sim. Pronto. De internal vira public. E agora nós temos aqui iTask Services. Por quê? Aqui nós vamos colocar apenas a assinatura do método que nós temos aqui, ó. A gente tem findAll, create, update e remove, que são métodos públicos. Então, o que que a gente coloca dentro de uma interface? A gente coloca a assinatura deles, que é isso aqui, ó. Depois do public, é a assinatura do método. IEnumerable, entities.task, findAll, ponto e vírgula. Qual que é a segunda assinatura que nós temos? Create, void, create. Colocamos aqui também, ponto e vírgula. Update, copiamos aqui a partir do void até o parênteses final. Alinhamos aqui para ficar certinho, ponto e vírgula. E por último, o remove, ponto e vírgula. Podemos excluir os using aqui, que não estão sendo utilizados. E agora nós temos aqui o iTask Services. E por que nós estamos criando essa interface? Primeiro, para herdar aqui herança. Lembra da nossa aula de orientação a objeto? Nós usamos herança, porque a gente herda de uma classe e conseguimos utilizar os métodos que ela tem. Então a gente vai fazer aqui dois pontos e task service. Em cima de contra o ponto, aí a gente vai usar aqui a parte de interfaces e pronto. Perceba que não dá erro, olha. Tá tudo funcionando normalmente. Por quê? Porque nós estamos usando os métodos aqui, ó. Só que se a gente vier aqui mudar qualquer coisa, ó, find all 2, vai dar erro aqui, ó. Quer ver? Vai ficar vermelhinho. Por quê? Porque não existe find all em iTask Service. Então, os nomes precisam, os nomes, né, do método precisam ser iguais. Precisam ter a mesma assinatura. Isso que eu queria dizer. Tem que ter a mesma assinatura. Então tá. Por quê? Por que usar a interface? Primeira coisa, quando a gente vai usar
essa classe de service. Aqui dentro da nossa controller, API exemplo, controllers, tarefa controller. Vamos mudar aqui, ó, renomear, não é tarefa mais, é task. Sim, ok. A gente não vai usar mais dessa forma aqui a injeção de dependência. Lembra que eu comentei na aula passada sobre injeção de dependência? Temos aqui task services, mas nós estamos usando a classe real. Ó. Se a gente colocar o mouse em cima e der um Ctrl F12, ó, a gente está indo diretamente para a classe, onde estão os métodos declarados. E a gente não vai usar mais dessa forma. Ao invés de usar private, region, task service, nós vamos colocar aqui um i antes. Por quê? De interface. Aí a gente dá o contraponto, usa a nossa pastinha de interfaces lá, a classe, e aí, deixa eu mudar aqui também. Task Services. Vou mudar tudo aqui para Task Services. Aí a Task Services recebe Task Service. Pronto. E aí a gente precisa mudar todos os lugares que usam tarefa serviços vira Task Service. Ok. E aí agora, nós não usamos mais a injeção de dependência a partir do Task Service. Até eu tenho que mudar aqui. É iTask Service. Agora nós usamos a interface para fazer a injeção de dependência. E aí tem vários pontos positivos em usar isso. Eu vou citar dois aqui para a gente não se alongar muito. O primeiro é para realizar testes. Quando nós vamos fazer testes dentro do projeto, até isso pode ser um vídeo, um vídeo bem legal, eu posso estar trazendo um vídeo sobre isso, para explicar testes de unidade, testes de integração. Quando nós vamos fazer esses testes, nós fazemos o mock da classe. Se você não sabe o que é mock, no vídeo de testes eu vou estar explicando para vocês detalhadamente. Mas basicamente, de uma forma bem simples, é criar uma representação daquela classe, mas uma representação não real. Não é a classe em si. A gente não está criando a classe em si. Nós estamos fazendo um mock dela, criando uma representação, vamos dizer, falsa. Mas não é bem isso. No vídeo sobre testes eu explico melhor para vocês. Então a gente cria esse mock e a gente consegue fazer os testes. Sem interface isso não é possível. Então, primeiro ponto positivo em usar interfaces é para os testes. O segundo ponto positivo é que quando usamos a interface, a gente só conhece a assinatura do método. Ó. Find all, create, update, remove. A gente não sabe como ele está implementado. Claro que se a gente for lá em task services, a classe em si que está aqui, a gente consegue saber como que está implementado. Mas isso pode mudar. Por exemplo, mais de uma classe pode herdar dessa interface. E o que está escrito dentro do método, que é a implementação dele, também pode mudar. Então, isso é um ponto positivo das interfaces também. O que cada classe, o que é necessário em cada método para cada classe pode ser alterado. E isso não tem problema nenhum. Entretanto, né, a assinatura do método precisa ser igualzinho o que está na interface. Existem outros pontos positivos, mas eu vou citar apenas dois, e aí nos próximos vídeos eu posso estar trazendo mais informações sobre isso. Ok, agora nós estamos usando as interfaces para fazer a injeção de dependência aqui dentro de Task Controller, mas a gente precisa mudar a forma que a gente está fazendo a injeção de dependência aqui no program.cs. Antes a gente fazia isso diretamente, ADD Singleton, que é aquele assunto que eu já tinha comentado, que também é um vídeo longo para falar sobre os tipos de injeção de dependência. Mas, sendo direto aqui, nós vamos precisar passar, além da Task Service, a gente vai precisar passar também a iTask Service, vírgula, e importar ele aqui, ó. Contra o ponto using interface. Pronto. Agora, além da Task Services, nós passamos a iTask Services, que é a interface, e ele passa a entender a injeção de dependência. Ok, então já duas melhorias na nossa API. A primeira, estamos utilizando a arquitetura em camadas. Vários projetos que eu trabalhei utilizavam essa arquitetura, então isso aqui é algo bem próximo do mundo de programação. Segundo ponto, usamos interfaces para fazer a injeção de dependência.
facilitando testes, facilitando a herança nas classes. Cada método pode ter a sua implementação sem problemas, contanto que a assinatura seja a mesma, como eu disse. E aí, por último, no vídeo de hoje, tá ficando já meio longo, a última melhoria que eu vou passar aqui para vocês é na parte aqui dos métodos em si. Vamos aqui, vejam comigo o que a gente poderia melhorar aqui dentro dos nossos métodos. O método findAll acredito que está ok. Ele vai lá na Task Services, procura todas as tarefas e retorna uma lista de tarefas. Tem um negócio legal que a gente pode colocar aqui, que é o try catch. O try catch, ele funciona da seguinte forma. A gente coloca aqui dentro, ó, var tarefas, return ok. Isso aqui é o try. Dentro do try fica o que vai acontecer nesse método. O catch é quando ocorre algum problema. Aconteceu uma exception, que é uma exceção. Então, vamos dizer que durante todo aqui o processamento para trazer as tarefas, aconteceu algum erro. O que? A gente não sabe. E aí, uma boa prática é a gente dar um return. Na verdade, normalmente a gente faz log, mas eu não vou entrar muito na parte de log aqui, porque vai acabar tomando muito tempo. Mas no próximo vídeo que a gente falar sobre melhorias, eu trago isso para vocês. Mas aí a gente dá um return, ó, bad request, e aí a gente dá um ex.message. E aí, quando a gente coloca logs, vamos dizer assim, a gente dá um log.error. Isso aqui eu estou dizendo já de código, tá? Vamos dizer que a gente faz um log. É que aqui não vai dar certo porque a gente não tem. Mas é log.error, se eu não me engano. E a gente abre e fecha parênteses. E aqui dentro a gente consegue colocar assim, ó, ex e uma mensagem. Teste, sei lá. Aí quando dá erro, ele retorna um bad request, que é um status de erro, né, para dizer que aconteceu algum erro, com uma mensagem que é a mensagem da exception para a gente entender o que aconteceu. E também ele coloca no console da aplicação a exception por completo. Então, tudo que tem dentro dela, todos os passos, tudo que aconteceu até ocorrer o erro, está dentro da exception. E aí fica mais fácil de a gente entender. Então, além de retornar um bad request, normalmente a gente também loga a informação para conseguir entender por que aconteceu aquela exception. Mas aqui no caso, a gente só vai dar um return bad request com a mensagem. Então, a gente aqui tá, vamos dizer, dá para melhorar um pouquinho ainda mais, né? Mas aqui a gente já consegue, se acontecer algum erro, entender a partir da mensagem o que aconteceu. E aí, não vou fazer em todos, mas já fiz um exemplo aqui no primeiro, mas você pode replicar em todos os outros métodos. Aí, outro detalhe. If, quando a gente fala em services, que é onde está a nossa regra de negócio, a nossa lógica, a nossa validação, normalmente a controller não tem if. Então a gente tira esse if daqui. E o que a controller tem papel de fazer? Controlar. Então ela recebeu aqui as informações da tarefa que vai ser salva no banco. O papel dela é passar para a camada de serviços a tarefa que vai ser salva, a tarefa de serviços que se vire como que ela vai salvar. Então a gente vai vir aqui dar Ctrl F12 em cima de Create. A gente não vai receber mais uma task, a gente vai receber aqui tarefa de TO. E aí, os nossos DTOs que estão aqui na controller, nós vamos deixar dentro de entidades, porque não é bem uma entidade, mas é uma classe. Então, normalmente eu deixo os DTOs dentro da camada de entidades. Então, você vem aqui em Entities, adicionar nova pasta, DTOs, igual a gente criou lá em cima, adicionar dentro de DTOs uma classe, e aí vai ser task DTO, a gente mudou, né? Aqui eu mudo para public. E aí eu copio o que tem aqui dentro, ó, os três atributos. Clico em cima de DTOs que está lá na controller, não vai excluir o de baixo. Dá um delete, ok. E coloco aqui os atributos. Excluo aqui os using, que não estão sendo usados. Ok. Agora,
a gente usa aqui task.to, dá um contraponto, importa os DTOs lá da camada de, de entidades e Ctrl F12 em cima aqui de create. Ah, tá. Agora a gente vai precisar arrumar aqui, ó, services, task services. Ó, perceba que tá dando erro. Por quê? Porque a interface que tem a assinatura do método tá esperando uma task e a gente não vai trabalhar com task, a gente vai trabalhar com tarefa de TO agora. Tarefa não, task de TO. Dá um contraponto, importa os GTOs. E ok, agora a gente precisa arrumar aqui dentro de task services. Mudamos para task de TO. Ele já importou para mim aqui os GTOs. Pronto. Beleza, agora tá funcionando. Então aqui a gente não passa mais, a gente não cria mais a tarefa, igual a gente estava fazendo. A gente só vai passar o DTO aqui, a tarefa de DTO, que é o Data Transfer Object. E ó, perceba que fica muito mais limpo a controller. Aqui, ó, não, só tem o try catch, aqui vai ter o try catch também. E uma linha de código que vai chamar o create. Aí agora eu vou aqui em Task Services. E agora eu estou recebendo aqui uma tarefa. Tá, vamos lá agora. Tarefa é null? É nulo. Então a gente vai retornar um argument no exception. Isso aqui vai cair dentro do try catch. Ó, se a gente retornar assim, true new argument no exception, e lá dentro do create, que é esse método aqui, a gente tiver um try catch, que você vai colocar aí, coloca aí, não vai ter preguiça não, coloca o try catch aqui. Eu vou colocar, ó, pra gente ficar mais fácil. Copia Ctrl X para recortar, coloca aqui dentro. Aqui, ó, copia o return badge request e joga aqui. Pronto. Passo o EX aqui como parâmetro. Ok. Agora, se der um erro aqui, ó, de exception, isso aqui vai cair dentro da controller aqui. Então, ele vai retornar a mensagem que a gente está mandando. Que, no caso, é essa aqui, ó, tarefa não pode ser null. Beleza? Então, o que volta como exception aqui, que é uma exception, vai lá para a controller. E aí, outro ponto importante que eu vejo muita gente que já programa há muito tempo fazer e não é legal. Se você está usando um try catch aqui dentro da controller, você não precisa em todo método que você for criar colocar try catch. Por quê? Porque se der um erro, qualquer erro que acontecer durante esse trajeto da controller, services, repository, o erro vai voltar lá para controller. Então não faz sentido você ficar criando try catch, try catch, try catch. O try catch pai, que é o que está lá na controller, é o que comanda tudo. Então se acontecer um erro, ele vai para lá. Então, ok. Aqui eu vou aplicar algo que é bem usado, vamos dizer assim, no Clean Code, que é o código limpo. Ele aborda alguns temas, como nomes de variáveis, precisam ser autodescritivos. Aqui, tarefa. Não é tarefa, é task. Até, ó, vou deixar um outro trabalhinho para vocês. Eu vou fazer aqui depois. Mas para não tomar muito tempo no vídeo. Muda tudo que tiver tarefas para task. Então, tudo que tiver tarefas, muda para task. E aí você vai consertando os erros. Porque aqui, ó, aqui já está dando erro. Ó. Coloquei task como parâmetro, que eu estou usando tarefa, não é task. Então, eu já vou mudar tudo para task. Ok. O if que a gente tinha lá na controller veio para cá, a gente está vendo se task é nula, ela não existe. Se for, a gente fala que não pode ser. Agora a gente precisa transformar o DTO, que é o Data Transfer Object, em uma tarefa, em uma task. Porque a gente, aqui dentro do DTO, a gente só tem essas três informações. E uma task, se a gente for aqui ó, em API exemplo entities e clicar em task, a gente tem várias, ó, ID, tem status, e aqui a gente não está usando isso. Então a gente precisa fazer essa transformação de DTO para task. Como a gente vai fazer isso? Nós vamos criar um método para fazer isso. A gente não vai deixar isso tudo dentro daquele método. Vamos fazer uma separação, que é algo que o Clean Code, código limpo, também recomenda, que faça quebra dos códigos. Então, se tem muita coisa dentro de um código, pense em dividir ele, para que não fique toda a responsabilidade apenas em um código e ele tenha, tipo, 100 linhas. Então, quanto menos linha, melhor. No caso, para fazer essa transformação, nós não vamos usar um método public. Por quê? Porque esse método ele não vai ser usado em outros lugares, ele vai ser usado apenas aqui dentro de task service. Ele vai retornar
aqui a gente vai ter que usar entities.task, senão ele vai dar aquele erro. Lembra que eu comentei? Porque task já é usado em C Sharp. Entities.task, o nome do método vai ser convertDTO, task DTO to para task. Então tá, a gente vai converter um task DTO para task. O que a gente vai receber como parâmetro? Um task DTO, porque a gente vai receber o DTO e vai transformar ele em uma tarefa. Então tá. Como que a gente vai fazer isso? Simples. A gente. Deixa eu ver, eu já excluí, né? Ah, mas aqui tem também. A gente vai fazer isso aqui, ó. Ctrl C nisso. Ó, a partir do new até o final aqui dá um Ctrl C. Volta nas services. E aí, como que a gente vai retornar uma tarefa? A gente vai dar um return new entities e vai colar o que a gente já tem. Ó, o ID é 0, lembra que a gente está passando 0 porque a gente faz aqui. Ó, mas a gente não precisa mais, ó. A gente até pode tirar isso aqui daqui, ó, para ficar mais bonito o código ainda. Isso aqui a gente pode colocar aqui em cima, ó. Aí a gente não dá um return, a gente ó, vou ensinar para não ficar tão difícil de vocês entenderem, eu vou fazer do zero. Tira o return, coloca var task, recebe. Ok. O primeiro parâmetro que a gente tem que passar, o ID. O ID é o next ID. Então tá. A gente está passando o next ID, que no início é 1, e aí depois a gente vai aumentando de 1 em 1, como eu mostrei na aula passada. Aqui a gente muda para task de TO, onde está a tarefa de TO, que é o nome, a descrição, datetime.now, que é a hora agora, e task de TO.status. Tira um dos parentes, não precisa de todos. Isso aqui eu jogo para cima. Isso aqui eu vou deixar alinhadinho com o primeiro parâmetro para ficar bonito. E aí tiramos aqui o task.id recebe nextID, porque a gente já está atribuindo ele aqui. E só damos um nextID++ para aumentar para 2 e no próximo o ID ser 2. Por último, retornamos a task. Pronto. Isso aqui já vai converter um task de TO para uma task. Tá, converte, mas e aí, como que eu uso? Simples. A gente vai dizer aqui, aqui nós vamos mudar para task de TO, para saber que esse é o de TO. E aí a gente vai criar aqui, ó, var task recebe this para dizer, this é para referenciar essa classe. Então, referenciamos task.services e aí o que a gente quer? Convert task de TO to task, abre e fecha parênteses, dentro nós passamos o task de TO, ponto e vírgula, e aí esse task é o que nós vamos adicionar dentro de tarefas. E é isso. Perceba que nós melhoramos bastante o método. Ó. Lembra que aqui tinha um new, isso aqui, né? A gente tinha tudo isso aqui dentro desse método create. A gente validou se ele era nulo de TO e chamamos um método separado que faz a conversão de task de TO para uma task, que é o que nós salvamos aqui dentro da nossa variável em memória. Bom, aplicamos aqui 3 melhorias na nossa API. Com certeza podemos aplicar mais. Quando a gente colocar o banco de dados aqui, fazer a conexão, aí a gente vai falar em repository, que é quem faz o controle dos dados. Mas isso vai ficar para a próxima aula. E seria isso hoje. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa aula, aplicando algumas melhorias, tanto de arquitetura quanto no código. Lógico que tem muita coisa para melhorar, mas eu quis passar aqui o mais próximo possível do que a gente usa dentro de uma empresa. Em empresas que eu já trabalhei, a arquitetura usada era essa, de Entities Repository Service. Ah, quando você vai programar, escrever um código, você tem que pensar sempre em deixar ele o mais limpo possível. Perceba a nossa controller agora. Olha como fica mais fácil de entender, ó. Tem 2 linhas praticamente de código, porque o try catch nem considera. Então é praticamente 2 linhas, ó. Quero todas as tarefas, retorna as tarefas. Aqui no create, lembra que a gente tinha um if?
gente criava com o new, não, agora a gente chama a services, ela cria e a gente retorna um ok. Se acontecer algum erro, a gente retorna um bad request. Então, sempre que você for criar um código, tente deixar ele o mais limpo possível. As variáveis precisam ter nomes autodescritivos. Aqui, tarefas, eu sei que é tarefas, são várias tarefas. Então, aqui eu consigo entender, mas pense em colocar aqui um var x. O que que é x? Não sei. Vou ter que pensar, vou ter que entrar aqui dentro do find all para entender o que que ele está. Ele está retornando tarefas. Então, x é uma lista de tarefas. Então seria isso. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar seu like, de se inscrever aqui no canal, deixar nos comentários o que que você está achando dos vídeos, se você quer que eu fale sobre algum assunto, alguma melhoria que eu poderia trazer nos vídeos. E espero que vocês tenham gostado novamente. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.